Oi pessoal, sou a professora Carla Dantas e hoje nós vamos fazer uma revisão de números negativos. Vamos começar a resolver esse primeiro problema aqui. Onde está o ponto azul e o ponto amarelo, respectivamente, na reta numérica? Bom, ele está perguntando do ponto azul e do ponto amarelo, respectivamente. Então, primeiro eu vou localizar o que apareceu primeiro na frase, o ponto azul, tá aqui embaixo. Gente, antes de começar a colocar os valores dos pontos, vocês têm que prestar atenção em uma coisa. Como essa reta está se comportando, como é a metragem, como são as medidas dessa reta. Olha só, a gente está no zero, à medida que eu vou subindo, o primeiro ponto ele já pulou para o número 5, certo? Então, se eu subir, pulou para 5. Se eu desci, ele diminuiu 5, ficou menos 5. Então, a gente sabe que a cada risquinho desse, a cada marcação dessa, se eu descer, eu vou diminuir 5, se eu subir, eu vou aumentar 5. Então, vamos começar. Se tivesse algum ponto aqui em cima, seria 0, 5. Agora, eu estou descendo, estou diminuindo 5. 0, menos 5. Menos 5, menos 5 é menos 10. Sinais iguais, eu somo, 5 mais 5 é 10 e repito o sinal. Menos 5 é menos 10. Então, aqui a gente já encontrou o valor do pontinho azul. Vamos continuar descendo. Menos 10, se aqui é menos 10, embaixo vai ser menos 15, menos 20 e menos 25. Porque menos 20 menos 5 é igual a menos 25. Então, se tivesse mais tracinhos, a gente ia diminuindo sempre 5. Então, a resposta correta aqui dessa primeira questão é menos 10 e menos 25. Vamos para a segunda questão. Onde está o ponto azul na reta numérica? Vou colocar aqui para ficar melhor da gente resolver a questão. Onde está o ponto azul na reta numérica? Temos a reta aqui. Essa reta aqui, diferente da outra, ela está aumentando e diminuindo de 10 em 10, de 2 em 2, né? A outra era de 5 em 5, essa daqui é de 2 em 2. Veja só, quando eu ando para o lado direito, eu estou aumentando o valor da reta. E quando eu ando para o lado esquerdo, eu estou diminuindo. O ponto que faz essa marcação de aumentar ou diminuir é esse ponto aqui, gente. Sempre se oriente pelo zero. Sempre quando você olhar a reta numérica, você procura logo pelo zero. Então, quando eu ando para a direita, está aumentando 2 em 2, né? 0, 2. Então, aqui seria 4, 6, 8, 10. E quando eu ando para o lado esquerdo, deixa eu colocar outra cor aqui de caneta, se à direita eu estou aumentando 2, mais 2, quando eu for andando para o lado esquerdo, eu vou diminuindo 2, vai ser menos 2. Vejam só, 10, menos 2 dá 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 2 dá menos 4. Menos 4, menos 2 de novo dá menos 6. E assim sucessivamente. Se você olhar, do lado direito vai estar o 2, do lado esquerdo, a mesma distância do zero, vai estar o menos 2. Aqui vai estar o menos 4, na mesma distância do menos 4 vai estar o 4. Esses aqui são os números opostos. Se aqui é 6, na mesma distância, do outro lado da reta, vai estar o mais 6. E assim sucessivamente. A questão perguntava apenas onde está o ponto azul, a gente já localizou. O ponto azul é menos 6. Vamos para a próxima questão.
Terceira questão. Um banco usa números positivos para representar depósitos e números negativos para representar saques. Então, essa é a mesma lógica de qualquer banco. Se você deposita, se você faz um depósito, vai aparecer dinheiro na sua conta. Depósito, vai aparecer um maisinho na sua conta, vai somar. Se você depositou 80, vai somar 80 ao que você já tinha. Se você depositou mais 20, vai somar 20 ao que você já tinha. Aí a sua conta vai ser R$100, por exemplo. Aí você, determinado dia, resolveu sacar. Se você saca dinheiro, você subtrai dinheiro da sua conta. Você está tirando dinheiro da sua conta. Então, você vem e sacou R$50, vai ser menos R$50 na sua conta. 100 menos 50 dá 50. Então, o seu saldo seria R$50. Sempre lembre, depósito é mais, saque é menos. Vamos voltar para a questão agora. Um banco usa números positivos para representar depósitos e negativos para representar saques. Como o banco representaria um depósito de R$126? Então, se é um depósito, ele está colocando dinheiro na conta. Então, seria um número positivo, letra A. Lembrando que quando não tem nenhum sinal na frente de um número, a gente considera que ele é um número positivo, certo? O outro tem um sinal de menos, ele é negativo. Depósito é mais. Questão 4. Um banco usa números positivos, a mesma questão, né? Positivos para depósito, negativos para saque. Como o banco representaria um saque de R$19,36, né? Então, vocês olham aqui. Saque. Se eu estou sacando, eu estou retirando. Então, se eu estou retirando, é um sinal negativo. Letra A é positivo, letra B é negativo, seria a letra B. Sexta questão. João Pessoa é a cidade litorânea e é a capital do estado da Paraíba. Pesquise e marque a resposta correta. Bom, se você pesquisar, você vai ver que João Pessoa está acima do nível do mar. Se ela está acima do nível do mar, a sua altitude é positiva. As outras questões estão incorretas, abaixo do nível do mar e nem está exatamente no nível do mar, está acima. Sétima questão. Qual a sequência em que os números são ordenados em ordem crescente? O menor número à esquerda. Você lembra, a ordem crescente é aquela ordem natural, né, que a gente já aprendeu. Crescente, do menor para o maior. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Isso seria a ordem crescente, sempre começando do menor número. Bota isso sempre na cabeça. Crescente começa sempre pelo menor número. Então, vamos observar aqui. A gente tem o 59. Deixa eu fazer um quadrinho aqui para colocar as observações. Nós temos 59, menos 25, 4 e 13. Nas 4 alternativas, eles são os mesmos números, só que eles estão embaralhados. Então, vamos ver a primeira aqui. Quem é o menor número de todos? Primeira coisa, você tem que vir e reservar os números negativos. Os números negativos são os menores da sequência, né? A gente tem menos 25 e a gente tem menos 13. Então, quem é o menor? Menos 25 ou menos 13? Se você esqueceu essa sequência, você lembra o seguinte: se fosse um termômetro, o menos 13 estaria aqui, por exemplo, e o menos 25 estaria mais abaixo. Porque o menos 25 é menor que 13. Então, a gente já identificou qual é o menor número da sequência. É o menos 25. Então, você já deixa reservado o menos 25, que eu sei que é o menor número da sequência. O segundo número menor é o menos 13. Por que é o menos 13? Porque é o único número negativo que tem, né? Então, a gente tem aqui também o menos 13. Agora, fica mais fácil, né? A gente só sobrou aqui na sequência o 4 e o 59. O 4 é menor que 59 e o último 59. Então, a alternativa seria menos 25, menos 13, 4 e 59. Seria essa última aqui.
Oitava questão. Quais as inequações a seguir estão corretas? Marque todas as respostas aplicáveis. Nesse caso aqui tem mais de uma resposta correta. Sempre quando você tiver no formulário e tiver essa marcação com a bolinha, significa que só tem uma resposta correta. Você não consegue marcar mais que uma, tá vendo? Quando tem essas caixinhas, esses quadradinhos, significa que você pode marcar várias questões ao mesmo tempo. Então, vamos olhar aqui. A primeira afirmativa diz que a letra A diz que menos 0,7 é menor que 1,3. Gente, número negativo, não importa o número, menos 0,7. E aqui a gente tem um número positivo. Sempre o número negativo vai ser menor que o número positivo. Se você esqueceu o símbolo menor ou maior, maior e menor, você faça o seguinte, você passa um tracinho. Esse aqui virou um 7, esse aqui virou um 4. Esse aqui, 7 não é maior que 4, então esse símbolo aqui, esse primeiro, ele significa maior. Esse segundo símbolo significa menor. E tem também outra forma de você fazer. Você sempre deixa, o símbolo sempre aponta para um número menor. Tá vendo aqui, ó, 0,7 é o menor, então o símbolo aponta para ele. Essa primeira parte aqui, essa primeira afirmação está correta. Vamos ver a segunda. Na segunda afirmativa, a letra B diz que 1,3 é maior que 0,7. Correto. Você sempre olha aqui o número em frente à vírgula, né? Aqui é 1, aqui é um 0. Então, 1 é maior que 0, 1,3 é maior que 0,7. Está correto também. A letra C diz o seguinte, menos 0,7 é maior que menos 1,3. Vamos observar agora essa. São dois números negativos, menos 0,7 e o outro é menos 1,3. Se você for colocar isso na retinha, vamos pensar, números negativos abaixo de 0, né? 0, aqui tem um 1, aqui tem um 2. Menos 0,7 abaixo da reta é negativo, menos 1 e menos 2, né? O menos 0,7 estaria aqui, entre o 0 e o 1, né? Que é 0, alguma coisa. 7 tracinhos pequenos. Aqui, o menos 1,3, ele estaria aqui, ó, abaixo do 1, porque ele é maior que 1, né? O número absoluto. Mais ou menos aqui. Menos 1,3. Menos 0,7. Então, olhando a sequência, você vê que o menos 1,3 está mais embaixo aqui na reta. Então, ele é menor. Então, a gente sabe que a retinha, o símbolo aqui, vai estar apontando para o menor número. E está correto. Então, aqui, menos 0,7 é maior que menos 1,3. Vamos ver a letra D. A letra D diz o seguinte, menos 2 é menor que 0. A gente sabe que qualquer número negativo é menor que 0. Deixa eu limpar aqui. Isso. Pronto. Menos 2, ele é menor que 0. A mesma coisa, se você sempre quando tiver a dúvida, só é você vir desenhar a reta. Porque a minha reta não está tão reta assim. Aí você vem, marca o 0. Aqui, abaixo do 0, vai ficar um menos 1 e um menos 2. Então, o menos 2 está abaixo do 0. Significa que ele é menor realmente que 0. Correto, afirmativa. E, por último, diz que 0 é maior que 1. Novamente, aqui a gente está lidando com um número positivo. 0, embaixo ficaria menos 1. Acima do 0
o 1. Então, 1 está acima do 0, significa que o 1 é maior que 0. Então, essa última alternativa, ou, vou colocar do jeito que está aqui na alternativa, 0 é menor que 1. Então, a última opção aqui está incorreta. Questão 9. Marque as alternativas corretas. É a mesma lógica da questão 8. Número negativo é menor que qualquer número positivo que o 0, né? Então, menos 0,7, menos 7 é menor que 0. Aqui é um número positivo. 7 é maior que menos 7, correto. Agora, a letra C, são dois números negativos. Vamos observar aqui que os negativos normalmente aparecem dúvidas. A gente tem menos 7 e menos 5. Vamos aqui. Aqui é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou deixar aqui. Certo. Números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E acima os números positivos. Vamos aqui, por enquanto, ficar com os negativos. Menos 7 é menor que menos 5. Olha onde está o menos 5. Aqui. O menos 7 está mais embaixo. Então, realmente, o menos 7 é menor que o menos 5. Tá vendo que a setinha aponta sempre para o menor? Tá correta a afirmação. Vamos ver a letra D. 0 é maior que 76. Aqui nem precisa nem pensar, né? O 0 está aqui. O 76 vai estar lá em cima, na reta. Então, quem está mais em cima é maior. Então, 0 não é maior que 76, está incorreto. 59 é maior que menos 59? Sim. Qualquer número positivo é maior que o número negativo, correto. E 7 é maior que menos 7? Sim. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. 10ª questão. Qual das opções a seguir é o oposto do ponto D? Vamos ver aqui o ponto D. Vou até printar, colocar ele sozinho aqui. Qual das opções a seguir é o oposto do ponto D? O oposto é um número que está exatamente na mesma distância do zero que ele, sendo que um está do lado positivo e o outro está do lado negativo. Primeiro de tudo, vamos localizar o ponto zero. Zero está aqui. Pegou. Zero está aqui. Então, do lado direito, vamos primeiro localizar onde está o ponto D. O ponto D está aqui. A marcação em vermelho. Então, do zero até o ponto D, a gente andou uma casa. Então, agora você vai para o lado oposto. Qual o número que vai andar uma casa, sendo que para o lado esquerdo? Vamos pular uma casa. Andou uma casa, foi o ponto B. Então, o oposto do ponto D é o ponto B. A resposta correta nessa seria a letra B. Vamos imaginar aqui outra opção. Se aqui tivesse o ponto H e aqui o ponto J. Aqui K, aqui L. Colocando aleatoriamente esses números. Quem seria o oposto do ponto H? Vamos contar. Onde está o ponto H? Aqui é o zero, sempre começa do zero. 1, 2. Então, eu andei duas casas até chegar ao ponto H. Eu andei duas casas para a direita. Agora, eu vou andar duas casas para a esquerda para saber quem é o oposto de H. 1, 2. Então, o oposto de H seria o ponto J. Do mesmo jeito, a gente faz com o ponto K. Quem é o oposto do ponto K? Vamos novamente. Chega no zero e conta. 1, 2, 3, 4.
para chegar no K, andamos 4 casas para a direita. Vamos andar agora 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, o oposto do ponto K é o ponto L. Os pontos opostos, eles têm a mesma distância entre eles e o ponto 0. 11ª. O deserto do Saara é o mais quente do mundo. Durante o dia, as temperaturas podem atingir 50 graus, enquanto à noite podem chegar a menos 10. Qual a variação de temperatura neste deserto? Olha só, se ele chegou a uma temperatura de menos 10 durante o dia, deixa eu apagar aqui para liberar espaço. Podem atingir 50 graus durante o dia e durante a noite menos 10. Olha a diferença aqui. Se durante o dia ele atingiu 50 graus, a diferença, ou seja, qual a diferença de temperatura, qual a variação da temperatura? Que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Eu pego a maior temperatura e vou fazer a diferença com a menor. Eu faço 50 menos, que a diferença é menos. Qual é a menor temperatura? Menos 10. Não esqueçam de colocar o menos aqui do menos 10 também. A variação de temperatura seria essa. A maior temperatura menos a menor temperatura. Primeiro, antes de fazer a conta, a gente vai ter que eliminar os parênteses. 50, menos com menos mais, 50 mais 10. Dá igual a 60. Então, a variação de temperatura foi de 60 graus nesse deserto. Então, a resposta certa seria a letra C. Sempre vocês prestem atenção, nesse caso aqui, no valor da menor temperatura. Vou fazer outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que um local tem a temperatura máxima de 35 graus. E a temperatura mínima de 5 graus. Qual a variação da temperatura neste lugar? A variação da temperatura, a gente tem que pegar a temperatura maior, a maior temperatura, e subtrair da menor temperatura. – 35 menos 5 seria 30 graus. A variação de temperatura nesse local seria 30 graus. Notem, olha, que só tem um sinal de igual, de menos, porque aqui, olha, a menor temperatura nesse local não é negativa. Vamos ver outro exemplo. Vamos imaginar que esse local tem a temperatura máxima de 35 graus e a mínima de menos 5. Qual seria a variação de temperatura? Nesse caso, olha, do mesmo jeito, a gente vai fazer da mesma forma. Maior temperatura menos a menor temperatura. Então, 35. Aqui, olha, ao eliminar os parênteses, a gente lembra que sinais iguais sempre vai dar positivo. Aqui, ó, são sinais iguais. Então, 35 mais 5. A variação de temperatura nesse lugar é de 40 graus. Qual a lógica disso? Gente, tem lógica, se você for pegar uma reta, que aqui não está uma reta, agora sim, uma reta. Vamos pensar o seguinte. Aqui é o ponto 0. Aí você imagina que vai subir nessa reta, vai aumentando a temperatura. 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40. E aqui vai diminuindo, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, vai diminuindo. Aqui embaixo negativo, em cima positivo. Então, se a temperatura máxima desse local foi de 35 graus, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ele estaria aqui. E a temperatura mínima foi menos 5, então a gente vai descendo aqui no 0, 0 e menos 5. Aqui cada tracinho desse representa 5 graus. Então, qual a variação de temperatura? Então, você vê a distância entre eles dois. A temperatura variou daqui, do mais 35 até o menos 5. Então, você vem contando, para você ver a lógica. Vamos começar de baixo para cima. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Exatamente aqui, ó, que a gente fez na conta. Vamos para a última questão. A última questão é essa aqui, também é de variação de temperatura. É a questão 13. Observe a tabela a seguir e calcula a variação de temperatura. A mesma lógica do outro. Montreal, a maior temperatura foi 18 e a menor, menos 7. Então, a gente vai seguir a mesma lógica. Vamos pegar aqui. Deixa eu apagar aqui o que eu tinha riscado. Montreal, maior temperatura, 18. Menor temperatura, menos 7. Se eu quero saber a variação, a diferença entre a temperatura, eu tenho que botar um sinal de menos aqui. Então, vai ficar 18 mais 7. Que vai dar igual a 25 graus. Veja que é tudo positivo, então não é menos 25 não, é mais 25. A gente vai encerrar essa revisão por aqui e às 9 horas nós vamos iniciar a prova.